E a gente vai direto a Brasília para abrir o Jornal Jovem Pan de hoje para falar com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. O assunto vai ser, claro, a PEC dos benefícios. O texto foi para o plenário da Câmara depois de ter sido aprovado na comissão especial, mas depois de muito debate, o presidente Arthur Lira adiou a votação. Como vai ficar daqui para frente? Uma expectativa e a realidade, né? Você, uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui no Jornal da Jovem Pan, nesta quinta-feira, já encaminhando para o final de semana, a expectativa do governo federal era de aprovar realmente hoje aqui na Câmara dos Deputados. O dia iniciou antes de clarear, na verdade. 6h30 da manhã, na comissão especial, já havia uma discussão ali, cerca de 65 deputados já estavam discutindo realmente esse assunto, foi aprovado. A gente relembra que nas últimas horas, na quarta-feira, teve realmente uma confusão ali, realmente uma discussão, esmurraram as mesas, enfim, para tentar chegar aqui uma força-tarefa do governo federal. Só que hoje iniciou realmente com esse número expressivo, vários deputados estavam aqui, mas a gente relembra que é uma quinta-feira, Lívia, já é época de eleição. Claro que os deputados acabam retornando aos seus estados, às suas cidades, para realmente vai tentar uma reeleição ali e por conta disso acabou esvaziando a sessão. Esse quórum era um risco. O deputado Arthur Lira, inclusive, ele continua aqui conversando com alguns colegas da imprensa ainda aqui no plenário da casa, e ao meu lado o senador Wellington Fagundes, que é da base do governo Bolsonaro. Senador, muito boa noite, que bom falar contigo. O senhor que está lá no Senado, já foi aprovado lá, a discussão continua na Câmara, a expectativa do governo era sair vitorioso hoje. O senhor vê como foi uma derrota não ser aprovado nesta quinta-feira, ou seja, não colocar em votação já esta semana? Uma ótima noite, estamos ao vivo na Jovem Pan. Boa noite a todos. Claro que todos nós que estamos acompanhando esse momento de dificuldade que vive o mundo, né, com guerra, com pandemia, nós não podemos deixar as pessoas que padecem, que precisam, que estão desempregados, abandonados. E a proposta do governo Bolsonaro é exatamente ampliar os benefícios, criar programas sociais para exatamente estimular também a nossa economia. Então, a expectativa é que a gente aprove o quanto antes, porque quem está passando necessidade tem pressa. Não podemos ficar em discussões que não sejam objetivas. Por isso, o Senado da República discutimos, mas de forma serena, e chegamos à conclusão, só teve um voto contra. Aqui na Câmara, a nossa expectativa do governo Bolsonaro, de todos nós que apoiamos, era exatamente que votasse essa semana. Não foi possível? Vamos refletir, vamos buscar o apoio, as lideranças, para que a gente possa votar essa matéria na terça-feira com tranquilidade e o presidente Bolsonaro sancionar isso, que será muito importante para ajudar as pessoas. Agora, rapidamente, uma discussão importante ainda, Lívia, e quem nos assiste aqui na Jovem Pan, é que nesse final de semana existe um risco muito grande, porque a oposição está tentando convencer retirada de votos, ou seja, que a oposição une essa força realmente para não colocar em votação ou até colocar e não ser aprovado aqui na terça-feira, é o dia que está adiado. Então, existe o que? A partir de agora, uma força-tarefa do governo federal para conversar com os aliados, as lideranças, para manter e reforçar essa votação. Lembrando que o recesso já está aí chegando nos próximos dias, senador. Não pode ter recesso abandonando as pessoas que precisam. Então eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados cumprirá o seu papel. Pela minha experiência de ter vivido aqui e hoje como líder do Bloco Vanguarda, estamos aqui no mutirão, né, de conscientização que a população brasileira, aqueles que mais precisam, os nossos caminhoneiros, os taxistas, né, aqueles mais de 17 milhões de pessoas que esperam, com essa inflação que já está tendo, dada a guerra, aumento dos custos do petróleo, dos fertilizantes, então tudo isso impacta na economia. Então, essas pessoas merecem aumentar de R$400 para R$600 esse benefício e outros tantos benefícios sociais que a gente precisa fazer. Eu tenho certeza que o bom senso, a grande maioria, vai estar aqui na terça-feira para aprovar esse projeto e o presidente Bolsonaro sancionar, se possível, na quarta ou na quinta-feira, e já poder, então, com isso, ajudar a todos que querem fazer com que esse país seja um país de menos desigualdades regionais, desigualdades sociais tão grande que não pode acontecer. Ótimo, ok, senador, muito obrigado. A gente fica de olho então, porque a expectativa era que fosse até durante 1 da manhã, até meia-noite, mas a sessão foi encerrada e esvaziada. A gente continua de olho nessa repercussão toda. É com você no estúdio. Lívia.
Agora, Bruno, essa imagem que você está mostrando para a gente, logo atrás de você aí no plenário, de ninguém, plenário vazio, realmente assusta bastante. Como você explicou para a gente, havia essa previsão, essa possibilidade de a reunião se estender até meia-noite, 1h da madrugada. E esse cenário, depois de tanta discussão, a gente acompanhou ontem mesmo na comissão especial, muita briga para discutir essa PEC e agora um cenário assim, né? Exatamente, Lívia, até por conta ali de algumas retiradas sobre emergência, decretar emergência ou não sobre esse reajuste durante 5 meses. E o que vale ressaltar, Lívia, que se for sancionado nos próximos dias, a expectativa do governo federal, hoje ainda estava no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro acenou aos jornalistas que, se for sancionado, as pessoas vão receber esse auxílio reajustado ainda esse mês. Só que realmente essa discussão durante toda semana, horas e horas, hoje inclusive, só para quem acompanha a Jovem Pan, uma sessão, senador, que durou 1 minuto, iniciou 6h30 e terminou 1 minuto depois, porque precisava de cumprir algo regimental, ou seja, foi realmente feita uma força-tarefa. O cobertor está ficando curto, é uma corrida contra esse tempo, diante do recesso. O que seria hoje até depois de meia-noite, 1h, o cenário é esse. Nosso repórter cinematográfico consegue ver com muita clareza que realmente acabou sendo esvaziado nesta quinta-feira. A gente espera então, na semana que vem, na terça-feira, que realmente os deputados compareçam aqui e coloquem em discussão, e a expectativa do governo é que aí sim haja essa vitória para que possa conceder o reajuste de R$600 do auxílio, de 120 no Vale Gás e o auxílio de R$1.000 aos caminhoneiros também. Lívia? Vamos ver se na próxima terça-feira o cenário vai ser realmente diferente. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Até já. Primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan, hoje bancada feminina, nesta quinta-feira, Fabi Barroso, Cristina Grêmio, que bancada bonita, uma ótima noite a vocês. Vou seguir a ordem aqui, começo com você, Fabi. Te chama a atenção o fato de um senador que foi entrevistado pelo Bruno, inclusive o senador Wellington Fagundes, do PL, estar no plenário da Câmara dos Deputados acompanhando essa votação, ou não? Significa que o governo, já que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, realmente está bastante envolvido na aprovação dessa proposta. Boa noite, Lívia, boa noite, Cris, e boa noite a todos da audiência da Jovem Pan. Olha, Lívia, eu vejo como um empenho. A gente vê a oposição se articulando nos bastidores, em corredores, em reuniões, às vezes, que não são formais. Quando eu vejo um senador fazendo algo que ele realmente acredita, tanto que ele votou a favor disso, ele está lá fazendo um bom trabalho. O que eu lamento demais, é essa agenda do Congresso Nacional, que jamais muda. Além de ter recesso super enorme, que não é igual ao nosso, dos meros mortais, dos brasileiros comuns, também a gente vê lá que a agenda está ficando cada vez mais apertada durante a semana. Só teve movimento na quinta-feira, durante a tarde, por conta dessa PEC, que é de interesse de muitos, tanto para se opor, como para conduzir os trabalhos. Mas, se não fosse isso, infelizmente, talvez nós veríamos um cenário de total ali, 100 pessoas ali. O que eu fico muito triste, muito chateada, porque eu acho que eles têm que trabalhar de segunda a sexta ao menos. E o recesso, gente, só poderia sair ao recesso quando todas as pautas propostas por eles mesmos tivessem sido votadas e definidas. Isso não dá para continuar, isso precisa mudar no Brasil. Vou romper aqui a bancada feminina. Eu sabia que ele ia falar isso. Hoje você é a minoria aqui, só hoje, né? E quero conversar com a Cristina Grêmio. Falávamos mais cedo, né, Cris? Acompanhamos ali o momento em que Arthur Lira, presidente da Câmara, anunciou o adiamento dessa votação. A justificativa foi a falta de quórum e Lira alegou que queria proteger o texto, justamente para evitar que ele acabasse sendo derrotado. Na sua opinião, Cris, foi uma decisão correta? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Vitor, Lívia, Fabi, a nossa audiência. Realmente, a gente sabe como é que funciona o legislativo, né? Se o presidente Lira deixa a votação acontecer com poucos parlamentares ali presencialmente, corria o risco de ver derrotada essa PEC que é tão importante. E vamos lá, né? Tem muitos partidos de oposição que já entenderam que a necessidade é do povo e que essa briga eleitoral, essa briga política tem que ser deixada de lado. E sabem, inclusive, que vão perder votos se votarem contra, porque o eleitor vai ver isso na hora que eles forem pedir voto. Mas olha,
eu estava passando necessidade, eu estava enfrentando aumentos consecutivos dos combustíveis, dos alimentos, inflação. Eu entendo que não foi o governo federal que provocou isso, e sim os governos estaduais e municipais, ao fecharem tudo ao longo de meses a fio, às vezes até mais de ano em alguns casos. E aí você vai lá e vota contra na hora que o governo federal traz essa proposta. O eleitor não é bobo, ele está acompanhando isso, ele entende que há uma dificuldade no momento e quer que os seus representantes no parlamento entendam também. Pouco importa para o eleitor de qual partido é, ele quer ver a situação resolvida. E há uma proposta em jogo aí de situação por se resolver em caráter emergencial. Obviamente, o Ministério da Economia já destinou verba, está vindo de privatizações, de dinheiro que entrou para o governo, então o governo não vai se endividar mais ainda por causa desse aumento no Auxílio Brasil, por causa dessa Bolsa Caminhoneira e desse Vale Gás ampliado. Então, os partidos de oposição precisam entender isso. Muitos já entenderam, mas hoje à tarde a gente ainda via na tribuna político de partidos de esquerda, especialmente essa esquerda radical que se opõe ao Brasil para prejudicar o governo, discursando lá de que não havia essa necessidade. Então, mas havia o risco, né? Porque como há esses políticos ainda discursando, eles vão votar contra. Arthur Lira fez bem, olhou para esse contexto todo e adiou para a semana que vem. E nós, eleitores, vamos continuar atentos e pressionando os parlamentares, mostrando que há, sim, uma situação de emergência no Brasil e que o brasileiro precisa ser olhado por eles.